graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus, Pai, Filho da bondade, louvado e engrandecido, meu Deus, é o teu nome para todo sempre. Estamos aqui, Senhor Deus, no teu templo para te adorar, para bendizer o teu nome na beleza da tua santidade, meu Deus. Que o Senhor, Pai, venha falar com cada um de nós, através de cada oração, dos louvores que serão entoados, da palavra que será ministrada, meu Deus, que nós possamos, Pai, sairmos daqui cheios do teu Espírito Santo, meu Deus. Obrigado, Pai, pelo dia de paz que o Senhor nos concedeste, por tudo, meu Deus, que o Senhor tem feito em nossas vidas, até mesmo, Pai, pelos problemas, pelas circunstâncias, porque em meio a elas o Senhor tem assim levantado cada um dos teus filhos, Pai. Amém. Por isso que eu te louvo e te agradeço por tudo. Neste momento eu quero colocar diante do teu altar, Senhor, as nossas famílias. Vai de encontro, Pai, cada um dos nossos, dando livramento. Que o Senhor venha, Pai, a cada dia transformar, tirando, meu Deus, a vontade, Pai, da carne, meu Deus. Vai tirando, Senhor Deus, as más amizades, meu Deus. Vai trabalhando, Senhor Deus, conforme a tua vontade e teu querer na vida dos nossos, meu Deus. Eis-me aqui, Senhor. Quero fazer a tua vontade a cada dia, Senhor. Que eu possa, Pai, diminuir para que o Senhor venha crescer a cada dia na minha vida, Pai. Amém. Através de mim, meu Deus, as pessoas possam olhar e ver uma luz que resplandece, uma luz que brilha, meu Deus, aonde eu for, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por tudo. Esteja, Senhor Deus, na direção deste culto esta noite. Eu te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Neste momento eu convido, sim, a igreja a estarem abrindo suas Bíblias em Isaías 61. Isaías 61. Leremos do 1 ao 11. Amém, irmãos? Amém. As boas novas da salvação. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes-destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vós chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no
meio dos povos. Todos quanto os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijai-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me cobriu de veste de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna de turbante, como uma noiva que se enfeita com as suas joias, porque com a terra produz os seus renovos e com o jardim faz brotar o que nele semeia. Assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Palavra maravilhosa, palavra de bênção em nossas vidas. E isso é o que o Senhor tem para mim e para você nesta noite. Neste momento eu convido assim a irmã Débora e a irmã Edna para estarmos louvando, né, o hino do cantor cristão 329. Enquanto estivermos louvando, que os irmãos estejam devolvendo suas ofertas e dízimos para a casa do Senhor.
Glória a Deus, né, irmãos? São tantas as bênçãos que nós não podemos nem contar. E mais bênçãos Deus tem para cada um de nós. Amém, irmãos? Neste momento eu peço assim à irmã Joselita que esteja fazendo uma oração. E logo em seguida a oração da irmã Joselita, o grupo de louvor está com a oportunidade. Amém, Jesus. Obrigada, Jesus. Amém, meu Deus. Obrigada, Jesus. Amém, meu Deus. Neste momento nós vamos falar aqui para os nossos visitantes, né? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre. Deus abençoe grandemente a vida de Carlinhos que está nos visitando nesta noite. Temos visto o agir de Deus na tua vida, Carlinhos, que Deus tem te levantado, te sustentado, e pode ter certeza que Deus tem recebido cada oração da tua mãe e deste lugar que tem feito por tua vida. E a vida de Paola, né? E tem mais outros visitantes, só os dois, né? Mas que Deus abençoe grandemente. E neste momento, o grupo de louvor está com a oportunidade. Aí, em seguida, eu peço, né, ao tempo dos louvores que a irmã Dai esteja se fazendo uma oração, entregando a vida do pastor na entrega da mensagem.
estarmos aqui nessa noite. Um privilégio, Deus, para nós, Senhor. Essa mensagem tão maravilhosa alcançou os nossos corações, Pai. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Deus, pelo que Jesus fez por nós. Muito obrigada, Deus, pela oportunidade que tivemos de ouvir este Evangelho, Senhor. Porque um dia nós quebrantamos o nosso coração diante da Tua presença, Senhor. E tivemos a oportunidade de ser salvos. Esse presente maravilhoso que o Senhor nos ofereceu de graça, Pai. E se porventura, Senhor, tiver alguém aqui que ainda não tem, ó Deus, a salvação no Senhor Jesus, esse dom imerecido, esse dom tão maravilhoso, essa bênção tão maravilhosa, Pai, que eles possam, ó Deus, entender que neste mundo não há nada mais importante, não há nada mais precioso do que estar amparado pela Tua graça, pela Tua salvação. Ó Deus, que o Senhor vem estar se usando o Teu servo, Pai, para que ele não venha falar nada dele mesmo, mas para que ele venha ser um instrumento abençoado nas Tuas mãos, para falar aos nossos corações, ó Deus. E que essa palavra, Senhor, venha tocar em nós profundamente, Pai. Que nós possamos sair daqui abençoados, alimentados, ó Deus, com a Tua palavra, Senhor. Obrigada, Pai, pela Tua serva que fez a abertura. Continue abençoando a vida da Tua filha, sustentando, amparando, ó Deus, na Tua graça. E, ó Pai, Tu conheces cada coração que se faz presente aqui nessa noite. O Senhor conhece, Pai, a necessidade de cada um, Pai. O Senhor conhece profundamente, ó Deus, o interior, Senhor, aquilo que estão pensando, aquilo que estão desejando, Senhor. Neste momento eu quero pedir, Pai, que o Senhor esteja contemplando o coração de cada um de nós nessa noite. Porque o Senhor sabe, ó Deus, o que nós precisamos, Pai querido. Nós não somos nada, Senhor, nós carecemos do Teu amor, carecemos da Tua misericórdia. Eu quero, assim, humildemente pedir ao Senhor, Deus, eu sei que não mereço nada, mas eu sei que tudo está em Ti. Por isso eu quero pedir, Pai, que o Senhor contemple os nossos corações, que nos abençoe, ó Deus, com toda sorte de bênçãos, nos ampare com a Tua graça, Senhor, e olhe para nós, ó Deus, com esse olhar puro, esse olhar de misericórdia. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre nós. Amém? Meus amados, quantos creem que o Senhor está neste lugar? Amém? Amém. Deus está neste lugar. A Bíblia diz: o Senhor está no seu santo templo, né? Dobre-se diante dele e que toda a terra cale-se diante da sua presença. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo de número 11. Apocalipse 20, a partir do versículo 11. Vamos estar pensando nessa noite sobre esse assunto. Depois do fim. Depois do fim. Apocalipse 20, de 11 a 15, diz assim o texto: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Que Deus aplique e complete e revele a sua palavra santa
Pai, em tua presença, mais uma vez, Senhor, nós estamos nesta noite com os nossos corações agradecidos pelo fato de sentirmos que de fato o Senhor está neste lugar. Em nome de Jesus, Pai, que teu Espírito Santo tenha liberdade para falar aos nossos corações nessa noite, e que nós não venhamos a nos distrair com outras coisas, mas que a nossa atenção esteja voltada para a tua palavra, para que nós possamos entender, praticar, saindo daqui nessa noite melhores do que nós entramos. Fale conosco, Senhor, que o teu nome continue a ser glorificado neste lugar. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Depois do fim. Meus amados, sabemos que o Senhor Jesus volte antes. Tão certo quanto a vida é a morte. Grandes, pequenos, jovens, crianças, idosos, têm passado por ela. E engana-se, meus queridos, muitas vezes quem acha que está novo demais e por isso está isento de passar, talvez enfrentar a morte. Há ainda quem acha que quando a morte chega, acaba tudo, porque o céu é aqui, ou porque o inferno é aqui. Mas dentro da palavra do Senhor nós entendemos que o céu não é aqui, e que o inferno também não é neste lugar. Amados, ao partirmos deste mundo, a Bíblia diz que nós só temos dois caminhos possíveis para irmos: ou o céu ou o inferno. Não há outro caminho, não há outro destino, não há um meio termo. E essas escolhas, ou a consequência desse destino final, é baseado na escolha ou nas escolhas que nós estamos fazendo neste mundo aqui. Enquanto temos vida, temos esperança. Enquanto temos esperança, temos livre-arbítrio. E enquanto temos livre-arbítrio, temos a decisão em nossas mãos a quem servir, a quem pertencer e para onde nós vamos ir ao partir deste mundo. Quando alguém é questionado a respeito da vida eterna, se sabe para onde vai, a pessoa diz muitas vezes assim: só Deus é quem sabe. Quando ela fala só Deus é quem sabe, ela está dizendo: eu não tenho certeza de salvação. Quando ela diz só Deus é quem sabe, ela está dizendo que não tem o hábito de ler a Bíblia. Quando ela diz só Deus é quem sabe, ela está dizendo que não faz a mínima ideia do que acontecerá depois do fim. Mas pastor, se o fim é o fim, vai ter coisa depois? Vai. E a Bíblia diz que o fim não é a morte. A morte é o início de uma vida eterna. Dois destinos: céu ou inferno. E nessa noite o questionamento é para saber, ou para decidir qual é ou qual será o seu. Em primeiro lugar, conhecendo um pouco do céu e do inferno. Queridos, um resumo simples de poucos versos, mas como sempre, temos a necessidade de nos basear sempre na palavra de Deus, pois é a palavra de Deus. Então eu te convido a ficar esperto e a manusear bem, a manejar bem a palavra da verdade, porque hoje nós vamos caminhar nela. Céu, a Bíblia descreve como um lugar eterno, um lugar eterno. No livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, 2 Coríntios 5, versículo 1, a palavra do Senhor nos diz assim, em confirmação. 2 Coríntios 5, versículo 1, o texto diz: porque sabemos que a nossa casa terrestre, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, mas eterna nos céus, para todos aqueles que entregam seus corações verdadeiramente ao Senhor Jesus, que buscam viver em comunhão com Ele, não sendo meros entendedores da palavra, mas
praticantes da mesma, o Senhor diz que por mais que essa casa terrestre, esse templo de barro, essa casa de barro se desfizer, nós temos um lar criado, feito por Deus, não por mãos humanas, mas pelo Senhor, e é algo que é extraordinário e é eterno dos céus. No Salmo 145, versículo 13, Salmo 145, versículo 13, a palavra do Senhor diz assim, Salmo 145, 13 diz: o teu reino é um reino eterno, o teu domínio estende-se a todas as gerações. Salmo 145, versículo 13, teu reino é um reino eterno, o teu domínio estende-se a todas as gerações. Deus é soberano, Deus é rei e reina sobre tudo, sobre todos, em todas as gerações. Sobre o céu ainda, a palavra de Deus diz que é um lugar alto e um santo lugar. Em Isaías, no capítulo 57, versículo 15, Isaías 57, versículo 15, Isaías 57, 15, a palavra do Senhor diz: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo, em um alto e santo lugar habita, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, e para vivificar o coração dos contritos. Nós cremos, amados, adoramos, servimos e nos entregamos a um Deus tremendo, extraordinário, eterno, que cura feridas, que sara corações machucados. A Bíblia diz que é o Senhor que ergue o pequeno e levanta o monturo. O Senhor salva o aflito. Nós cremos em Deus que, por mais que habite no alto e sublime trono, é um Deus que tem todo prazer em se curvar para nos ver, para olhar para nós, para estar conosco, para pleitear as nossas causas. É um Deus que não faz acepção de pessoas, é um Deus que não é complacente com o pecado, mas ama o pecador. Nós cremos em um Deus, meus amados, que a Bíblia diz que quando o pecador volta-se para Ele, confessando os seus pecados, pedindo perdão pelos seus pecados, Ele é galardoador, Ele é perdoador, Ele perdoa, Ele ama, Ele abraça, Ele ampara, Ele cuida. E como aquele pai do filho pródigo que esperou tanto para ver, e um dia viu ao longe o seu filho voltando, correu ao seu encontro, o abraçou e o beijou. É a figura de Pai, é o nosso Deus que mais uma vez nesta noite está com os seus braços abertos para nos mostrar que a melhor escolha, a melhor decisão que nós podemos tomar em vida é aceitá-lo como único e suficiente Salvador. A palavra do Senhor diz que é onde se manifesta a paz. O céu é um lugar onde se manifesta a paz, sem choro, sem tristeza e sem dor. Apocalipse no capítulo 7, Apocalipse 7, 16 e 17. Apocalipse 7, 16 e 17 diz o texto: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Deus limpará de nossos olhos toda a lágrima. Daí Paulo, escrevendo aos Romanos, em Romanos 8, 18, ele diz: porque tenho por certo que nenhuma aflição desse tempo presente há de se comparar
com a glória que em nós há de ser revelada. Queridos, por mais que passemos por tribulações, por tempestades, por lutas, por dificuldades, o Senhor disse que nada pode ser comparado com o tamanho da glória que nós vamos experimentar, com o tamanho da glória que nós vamos contemplar, com o tamanho da glória que nós vamos desfrutar, por simplesmente reconhecer o sacrifício vivo do Senhor Jesus na cruz do Calvário, negar nós mesmos, tomar nossa cruz e seguir ao Senhor Jesus. Inferno, a palavra descreve como lago e lugar de choro, de enxofre, lago de fogo e enxofre, onde haverá choro e onde haverá também ranger de dentes. Em Mateus 13, verso 42, Mateus 13, versículo 42, a palavra mais uma vez nos diz assim, Mateus 13, 42, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dente. Queridos, por mais que nós venhamos a assistir filmes e álbuns que mostram ali alguma coisa relacionada a céu e alguma coisa relacionada a inferno, por mais que a gente assista uma porção deles e tente juntar um pouco de tudo, é uma glória que nós não alcançamos. A nossa mente é limitada demais para alcançar tanta glória, tanta majestade, tanta riqueza, tanta pureza, tanto prazer, tanto contentamento. E por mais que a gente assista filmes que nos remeta a pensar no inferno, é algo que não dá para se imaginar com toda a sua clareza o que vem a ser isso. Um lugar de fogo, um lugar de choro, um lugar de dor, de pranto, de ranger de dente, um lugar que a Bíblia descreve onde o fogo não se apaga e onde o bicho não morre. É um lugar, é um abismo sem fim, onde o homem passará toda a eternidade caindo, de tal maneira que a Bíblia diz que vão procurar a morte, mas a morte fugirá deles. Amados, de fato, o inferno não é aqui. O inferno é aqui. No inferno não há água, nem muito menos água gelada. No inferno não há suco, não há refrigerante, nem muito menos refresco. Queridos, de fato, o inferno não é aqui. De fato, meus amados, no inferno não há alegria. No inferno nós não temos uma cama como temos aqui, a qual nós podemos deitar e dormir. Queridos, de fato, no inferno não há o que se alimentar. E por mais que neste mundo a gente passe por dificuldade, a gente sofre, a gente fica enfermo e a gente tenha médicos e hospitais para procurar, por mais que não são muitas vezes os hospitais ou os médicos da nossa simpatia, nós encontramos, mas no inferno não há médico, não há hospital. E queridos, o homem, muito pelo contrário, como eu disse, vai procurar a morte, mas a morte vai fugir dele. De fato, o inferno também não é aqui. A Bíblia diz que o inferno é um lugar preparado para o diabo e para os seus anjos. No livro de Mateus 25, 41, Mateus 25, 41, 25, 41, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O inferno não foi preparado para o ser humano, foi preparado para o diabo que foi expulso do céu e para os seus anjos que foram expulsos juntamente com ele. Mas o homem, quando nega ao Senhor Jesus, quando nega a existência de Deus, ou por mais que não negue essa existência, mas por mais que o homem não negue essa existência, mas não está buscando se entender para servir, para andar
Ele está traçando, está trilhando um caminho que de fato conduz à perdição eterna. E nós temos que nos ausentar desta maneira de viver, a fim de olhar para o Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. No livro de Apocalipse 20, verso 10, Apocalipse 20, versículo 10, diz ainda, Apocalipse 20, versículo 10, diz o texto: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está deste o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o século. Não é um lugar para o ser humano, mas olha o lugar que o ser humano vai por não aceitar o Senhor Jesus Cristo, por andar da maneira que agrada ao diabo e não ao Senhor. Queridos, nós precisamos compreender as verdades e a seriedade da palavra de Deus. Apocalipse é um livro muito temido, porém é um livro que fala da grandeza de Deus, e agora não mais do Senhor advogando a nossa causa, mas traz o Senhor como um juiz, dando um veredito e mostrando as coisas do fim. Faleceu essa semana, né? Os irmãos viram aí aquela jovem senhora, 29 anos, deixando a filhinha de 4 anos, mãe em Cristo, foi para a glória. Seu testemunho, sua vida mostrava isso. A Bíblia diz: pelos frutos vos conhecereis. A dor, a tristeza, a saudade e até o desespero, porque o ser humano é humano, ficou aqui na terra, mas ficou também a certeza de que ela partiu para estar para todo sempre com o Senhor. E quando parte, não deixa essa certeza na vida daquelas pessoas que aqui ficaram. Não é muito mais sofrido? Não é muito mais doloroso? Como é que anda a nossa vida aí fora, diante dos nossos familiares, diante dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, diante da sociedade? Nós partimos hoje. Qual é o sentimento que nós vamos deixar para essas pessoas? Partir para estar para todo sempre com o Senhor? Ou, meu Deus, foi tão cedo, só Deus é quem sabe para onde é que foi. Que sentimento nós deixaríamos se partíssemos nessa noite? Aí em Apocalipse 21, versículo 8, fala aí, mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras e todos mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. É nós olharmos para nós mesmos e dizer: Senhor, misericórdia, eu me enquadro em alguma dessas coisas, eu estou momentaneamente vivendo, fazendo parte desse grupo, e Deus tem misericórdia da minha vida, porque a tua palavra está dizendo que a minha parte, ou que a parte destes, é no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Ou seja, a minha parte nesse momento da minha vida que eu estou vivendo, que eu estou transmitindo, a maneira que eu estou procedendo, a Bíblia está dizendo que não são frutos daqueles que te conhecem, não é o modo de viver daqueles que são chamados cidadãos do céu. E sempre a gente faz menção àquilo que Josué disse: portanto, escolher hoje a quem servirás. Nós precisamos escolher hoje, meus queridos, a quem nós temos que servir, porque o amanhã nos pertence. A palavra do Senhor ainda é um ponto maior. A palavra do Senhor ainda diz mais: é um lugar de tormento. Um lugar de tormento. Lucas 16, 23. Lucas 16, versículo 23, diz assim: Lucas 16, 23. E no inferno ergueu os olhos
estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Essa é uma parábola do rico de Lázaro, mas que nos traz um pouco da dimensão e da seriedade que é o inferno. O texto está dizendo que no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e a Lázaro com o Senhor. Então, queridos, além do sofrimento físico, além do ser humano querer procurar a morte por tamanha dor, desespero, agonia, ainda tem o sofrimento, e esse eu acho que é um pouco pior, o sofrimento mental, o sofrimento espiritual, porque é o mundo espiritual, de olhar e ver os seus, ter essa possibilidade de ver os seus trilhando caminhos que levam ou os conduzirão para o mesmo lugar de terror e sofrimento que as pessoas lá já estão vivendo. Imagine que desespero. Quem está no inferno, a Bíblia diz no ramo restante, não tem possibilidade de passar para o céu. Quem está no céu, é claro que nem cogita essa possibilidade, nem se quisesse passar para o inferno, porque a Bíblia diz que há um grande abismo entre um lugar e outro lugar. Mas a palavra, diante dessa parábola de Lázaro e diante de outros textos também, nos mostra que do inferno, quem está lá tem a percepção, tem a consciência dos que aqui estão, mas o céu não. Porque você imagina do céu, um lugar de delícia, um lugar que não tem sofrimento, um lugar que não tem remorso. Imagina a pessoa salva, olhar no céu e falar: meu Deus, tanto que eu podia falar para aquela pessoa, tanto que eu amei, eu amo, e a pessoa está nessa, meu Deus, a pessoa começa a angustiar. E no céu não tem angústia não, porque nós lemos: Deus enxugará os olhos toda lágrima. É um lugar de delícia e de prazer eterno. Ainda em Daniel, no capítulo 12, versículo 2, Daniel 12, versículo 2, confirma, dizendo ainda que é um lugar de vergonha, e é um lugar de desprezo. O inferno é um lugar de vergonha, é um lugar de desprezo. Daniel 12, 2. E muitos dos que dormem no pó da terra, Daniel 12, 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Concluindo esse ponto, confirmando que já diz de um lugar de tormento, reforçando essa ideia, é um lugar de tormento e também um lugar de desespero eterno. Apocalipse 14, 11. Apocalipse 14, 11. É um lugar de tormento e é um lugar de desespero eterno. Apocalipse 14, 11. Olha, esse texto é forte. Apocalipse 14, 11 diz: e a fumaça do seu tormento sobe para todo o céu, não tem repouso de dia e nem de noite os que adoram a besta, a sua imagem, e aquele que receber o sinal do Senhor. Fumaça, olha que coisa, cadê? 14, 11. Fumaça do seu tormento sobe para todo o céu. Queridos, depois desse breve resumo, é fácil escolher. Depois desse breve resumo, é urgente escolher. Depois desse breve resumo, é urgente nos santificar, porque sem santificação ninguém verá Deus. Depois desse breve resumo, é urgente nós curvarmos as nossas cabeças e joelhos e clamar misericórdia ao Senhor nosso Deus, porque só Ele é quem perdoa o pecado. O pecado afasta o nome de Deus, conduz o homem à destruição, à ruína, mas a confissão do pecado, independente de qual pecado seja, a confissão desse pecado nos traz de volta para o aprisco.
e nós encontramos no aprisco o Senhor de braços abertos para nos receber novamente. Em segundo lugar, depois da morte, segue-se o juízo. Hebreus 9, 27. Hebreus 9, 27. Hebreus 9, 27. Depois da morte, segue-se o juízo. Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então não há essa de que morreu e está por aí vagando, que morreu e está passeando por aí, que morreu e voltou para mim, eu vejo para me assustar ou para assombrar, não sei o quê. Depois da morte, imediatamente segue o juízo. Depois da morte, abre-se os olhos diante de Deus ou diante do diabo. Não fica por aí vagando, é bíblico. Depois da morte, segue-se o juízo. Depois da morte, vem o resultado da nossa escolha ou da falta da escolha. Depois da morte, nos encontraremos imediatamente com o Senhor ou com o diabo. Ainda em 2 Coríntios 5,10. 2 Coríntios 5,10. 5,10. Já confirmando aí. 2 Coríntios 5,10 diz: porque todos irão comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. E nós imaginamos, irmãos, um a um de cada vez, chegando diante do Senhor, comparecendo ante o tribunal de Cristo e prestando conta de absolutamente tudo que fez ou de tudo que deixou de fazer. Aí nós imaginamos que ali não tem o chamado jeitinho brasileiro, e aí eu imagino talvez passando nas nuvens toda a nossa trajetória como um filme, passando nós diante do Senhor naquele tribunal e passando diante de nós todas as provas, tudo que nós fizemos, assim será, de bom e de mal, vai estar passando por ali. O Senhor diz em sua palavra que tudo isso estará sendo julgado no tribunal de Cristo. Tudo que fizemos segundo tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. É hora de nessa noite nós pararmos e dizer: Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Tenha misericórdia da minha vida. Pai, me ajude a te servir da maneira que o Senhor merece. Não que o Senhor precisa, o Senhor não precisa de nós para nada. Da maneira que o Senhor merece. Irmãos, há texto da palavra de Deus que diz que quem faz o mal não vai para a luz, para que as suas obras não sejam manifestas, reveladas, porque não são feitas no Senhor, né? Mas faz à noite nas trevas, para que elas não sejam mostradas. Mas há de chegar esse dia, e por mais que a gente tenha conseguido esconder de pai, de mãe, de cônjuge, né, de filho, tudo vai estar ali. E nós vamos ser julgados diante do Senhor. Fato é que todos um dia estaremos frente a frente com o Senhor, e sem piedade, não mais como advogado, mas como justo juiz, lerá a sentença que nós escolhemos em vida. 2 Coríntios 5,17 diz assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Será que nós estamos vivendo assim? Será que essa foi e tem sido a escolha das nossas vidas? As coisas velhas passaram, tudo tem se feito novo? Ou nós temos a mentalidade hoje, quando nós ainda não tínhamos aceitado o Senhor Jesus? Ou nós temos ações hoje, no tempo que nós ainda vivíamos sem buscar, sem adorar o Senhor? Ou nós vivemos de fato em novidade de vida, buscando a cada dia mudar, buscando a cada dia melhorar,
Queridos, escorregar acontece, derrapar acontece, cair muitas vezes acontece, mas nós não podemos ficar prostrados. Tem um ditado popular que diz que errar é humano, persistir no erro é burrice. É burrice nós persistirmos no pecado. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por mais ou maiores pecados que fizemos ou ainda fazemos, onde esse pecado está dominando as nossas vidas, a partir do momento que nós dobrarmos os nossos joelhos e falarmos para o Senhor: Senhor, muda a minha vida, me transforma, eu quero te servir verdadeiramente, porque eu não estou prestando para te servir. A partir desse momento, a partir dessa oração, nós podemos tomar posse desse verso. E como o apóstolo falou, nós podemos dizer assim: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E como nós cantamos, o apóstolo falou, nós também poderemos falar: vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. O livro ainda, 2 textos para acabar esse ponto. Livro de João, capítulo 1. Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1, versos 11 a 13. João 1, 11 a 13. Evangelho de João 1, 11 a 13. Isso, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Senhor veio para os judeus, Ele veio para o grupo, Ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Daí se abriu para toda a raça humana a oportunidade de receber o Senhor, como o único e suficiente Salvador. E o Senhor está dizendo: todos quando têm recebido, Deus tem dado poder de serem feitos filhos de Deus, porque creem no seu nome, porque adoram o seu nome, porque confessam o seu nome, porque levam o seu nome adiante como cristão. E o texto diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. É da vontade de Deus que o céu se encha. É da vontade de Deus que o homem se arrependa. É da vontade de Deus que o filho pródigo volte ao aprisco. É da vontade de Deus ter a sua família reunida, junta, mais uma vez, para que o seu nome seja glorificado e os seus filhos sejam abençoados. Enquanto aquele filho mais moço estava ali na propriedade do seu pai, ele tinha tudo de bom e melhor. Aí chega em determinado dia que ele diz: pai, eu quero a parte da fazenda que me cabe, eu quero a parte da herança que me cabe. E nós conhecemos o texto. Aquele moço saiu poucos dias depois, levando consigo a falsa alegria, o falso contentamento, a falsa ideia de liberdade. Em pouco tempo desperdiçou tudo com meretriz e com falsos amigos, chegando a comer de bolotas de porcos, de comida de porco, chegando a comer a lavagem dos porcos. Até que ele entendeu que, por mais que viver na casa do pai tinham regras a serem cumpridas, já estabelecidas, mas nada lhe faltaria. Ele passou a entender que estar com o seu pai era infinitamente melhor do que viver fazendo o que lhe agradava na presença de falsos amigos. Aí ele se levantou e disse: irei ter com meu pai. E disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado como teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores que tem fartura de
pão. Ah, meus irmãos, quando aquele jovem chegou, eu falei nisso, aquele pai sai correndo ao seu encontro, abraça, beija, e manda trazer roupa, manda trazer sandália, põe anel em sua mão, e declara festa no meio daquele povo, porque o meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Quantos estão perdidos nesse mundo? Mas Deus, mais uma vez, nessa noite, dá a oportunidade de botar o céu em festa. Deus, mais uma vez, nessa noite, dá a oportunidade de fazer com que fogos espirituais sejam soltados no céu. Alegria diante de Deus, e alegria diante dos homens, e alegria diante dos anjos, porque o pecador se arrependeu. Todos nós temos pecados, irmãos, e nós precisamos pedir perdão a Deus por eles todos os dias. Uma coisa é ser pecador, né? Consciente, e o pecador que aceita a condição em que está. Outra coisa é ser um pecador que não aceita a sua condição e procura viver em novidade de vida. Em João 3, 18 e 19, João 3, 18 e 19, terminando esse ponto, diz assim: João 3, 18 e 19: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do único Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz, Jesus, veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Precisamos escolher a quem servir. Precisamos escolher a quem nós vamos servir. Sabe, quando o casal se ama, e se ama de verdade, chega em determinado momento da sua vida matrimonial, e ele fala assim, eles falam assim, combinam assim: vamos fazer uma festa, vamos inovar os votos. Eu já participei de umas 2 ou 3 renovações de voto, pregando essas renovações de voto. Que bênção, né? Onde o mundo está impondo que é careta casar, onde o mundo está impondo que basta se juntar e está tudo certo, onde o mundo está impondo o comodismo quando aparecem as coisas, nós contemplarmos uma pessoa completando 25 anos e renovando os votos. Nessa renovação ela está dizendo o quê? Que outros 25 venham. Esse dia nós participamos de renovação de voto, 40 anos de casado. Que bênção, né? Eu me lembro, eu era adolescente, meus avós fizeram uma festa, um bolo grandão, do tamanho dessa mesa, assim, ó. Acho que era, né? Se não era assim, era um bocado de gente. Na primeira igreja tinha 800 e tantas pessoas, 900 e poucas pessoas. Eu sei que não foi para a igreja, porque o cristão é bom, né? Tem que vender as coisas tudo para fazer um bolo desse tamanho, para muita gente. Mas fez aquele bolão, botou lá 50 anos de casado. Quando meu avô faleceu, acho que eles iam fazer 70 anos já. 70 anos de casado. Não se fez. Que bênção, né? Quando tem essa alegria de renovação de votos, é para nós trazermos para o mundo espiritual e renovar os nossos votos diante do Senhor. Cadê aquela chama que ardia quando nós nos convertemos? Cadê aquela chama, aquela vontade de falar com Deus, de fazer a obra do Senhor, de não perder o culto? Cadê aquela vontade de contar os dias, de contar a hora? Está chegando, vou começar. Gente, quando eu comecei a morar nessa mulher aqui, o pai dela marcou eu estar lá às 7 horas da noite para conversar com ele. Eu estava na rua 5 horas da tarde. Pensa o nome CD, aquele economia do lado, saudade do filho. Cheguei na rua, saudade do filho. Falei assim: eu vou sair de casa, vou atrasar. Vou devagar, vou de pé. Eu cheguei na rua, era 5 horas da tarde. Meu Deus, agora fazer o quê?
que arroz mais salgado, eu procurei um salgado por aí, não achei. Entrei no antigo economia lá, fiquei lá rodando. Eu disse, não, eu sou segurança do serviço, mais de hora que eu sou para rodando aqui, não compra nada, não pega nada, qualquer coisa nesse negócio. Mas eu cheguei, né? Cheguei na casa dela, na ansiedade de falar com o pai, esses dois passaram por isso aí, né? Na ansiedade de falar com o pai, na ansiedade de resolver a questão, de viver novidade de vida. Queridos, cadê nossa ansiedade de buscar o Senhor? A nossa ansiedade de adorar o nosso Deus? A nossa ansiedade como noiva de Cristo, de ver o noivo chegar? Porque se 5 horas da tarde eu estava lá na rua dela, eu imagino que ela estava fazendo 5 horas da tarde me esperando. Ninguém está fazendo cabelo no pé, não. Irmãos, a noiva de Cristo deve estar ansiosa. A noiva de Cristo deve viver assim, aguardando a volta do Senhor Jesus. E sabe o que nós vamos fazer muitas vezes? Cruzando os braços e como um mundão aí, dizendo assim, não vem agora não. Aí demora ainda. Demora muito ainda. Demora não, irmãos. Quando a gente olha tudo que está acontecendo, a gente começa a compreender que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Em terceiro lugar, vivendo em prudência e na dependência da graça, garantiremos em Jesus vida eterna com o Senhor. Eu não vou ler, coloquei aqui, mas não vou ler para a gente ganhar tempo. Mas os irmãos depois poderão estar acompanhando com mais detalhe em casa, né? Relembrando essa história das virgens, as loucas e as prudentes, né? Está em Mateus 25, de 1 a 13. Depois pode ler em casa. Mateus 25, de 1 a 13. Quando aquelas prudentes estavam ali, já tinham colocado os seus olhos, já estavam aguardando, esperando o Senhor, o noivo, a qualquer momento ser anunciado. E as loucas ficaram, não, quando ele estiver perto, a gente vai e põe o óleo aí, e dormindo. Mas a Bíblia diz que à meia-noite ouviu sua voz, lá vem o noivo. Aquelas prudentes levantaram logo, pegaram seu candeeiro, sua luzinha, acenderam para aguardar o noivo, porque era meia-noite, estava escuro. Elas não queriam perder a chegada do noivo, elas queriam estar atentas ali para não perder o lance nenhum. Está pronta. O noivo bateu o olho nelas, com a lâmpada acesa, e vê que era noivo de qualidade. Mas as prudentes, de repente, as loucas, de repente chegam e falam assim: acabou, não tem óleo, não, me dá um pouquinho do seu. As prudentes, como era prudente, falam: não, se a gente der para você, fica pouco para nós, fica pouco para vocês, daí não vai acender. Não, você vai, você se manda e vai comprar. E aí o noivo chegou, e elas não viram, e o noivo entrou e as portas foram fechadas, e as noivas prudentes casaram, e as outras ficaram para titia. Irmãos, nós somos a noiva do Senhor Jesus Cristo e precisamos estar com a lâmpada acesa. Jesus está voltando. Penúltimo texto, para entrar na conclusão. Em Mateus 25. Mateus 25. Mateus 25, a partir do verso 31. Mateus 25, 31 a 34. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos tenho preparado desde a fundação do mundo. E o verso que nós lemos mais cedo, verso 41. Então dirá também os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno,
preparado para o diabo e seus anjos. Verso 46. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então são os dois caminhos que estamos falando desde o início. Depois do fim, depois da morte, segue-se o juízo. Depois do fim, tem um novo começo, e esse começo agora é eterno, diante de Deus, diante do diabo, no céu ou no inferno. Uns ouvirão: vinde, benditos de meu Pai, as portas estão abertas, posso ir por herança o reino que vos tenho preparado desde a fundação do mundo. E aqueles que não quiseram saber de Deus, que entenderam e estavam cientes de que Deus existe, que Jesus existe, de que é o melhor caminho, de que é a melhor escolha, mas ficou só nisso, ele vai virar e dizer: não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Concluindo, antes do destino final, o juízo final. Antes do destino final, o juízo final. 3 textos pequenininhos, todos dentro do livro de Apocalipse, para nós concluirmos. Apocalipse 20. Primeiro texto dos 3, para a conclusão. Apocalipse 20, 11 a 15, foi o texto que nós iniciamos como base. Texto que nós iniciamos como base, apenas lemos no início. Vamos pincelá-lo aqui rapidamente. Apocalipse 20, de 11 a 15. Vi o grande trono branco, o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra, fugiu o céu, não se achou lugar para eles. Ou seja, um lugar preparado para esse juízo final, um lugar onde não era o céu, um lugar onde não era a terra, é um lugar preparado para esse tribunal. E vi os mortos, grandes, pequenos, que estavam diante do trono. Abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Amados, mesmo aqueles que já morreram, a Bíblia diz que Deus os fará ressuscitar para participar desse juízo final. Mesmo os que já morreram, que estão no céu, mesmo os que já morreram, que estão no inferno, os corpos também vão ressuscitar. É um negócio espiritual, que a gente não tem nem muita explicação para dar, né? Os corpos vão ressuscitar. O texto está dizendo, olha, vamos lá, verso 3: e deu o mar os mortos que nele haviam, a morte e o inferno deram os mortos que nele haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Aí eu fico imaginando aqueles homens do submarino, não é? Que implodiu, não vão achar, nem vão achar corpo, não tem corpo, virou quase pó. O termo usado na época, até trouxe a palavra aqui, está aí no canal, depois quem ouviu pode ver: titã do céu ao inferno. Lá fala o termo que os especialistas usaram para aquela implosão, é que os corpos se transformaram em mingau humano. Mas a Bíblia está dizendo que o mar vai dar o corpo desse povo. O mar vai dar o corpo desse povo. Aquele mingau que já não existe mais, porque virou um monte de coisinha e os peixes já comeram. Até que Jesus volte, talvez esses peixes nem existam mais. Mas Deus vai fazer com que esses corpos voltem para o seu lugar, de um lugar que eles já nem existem mais. E vamos fazer com que esses corpos ressuscitem para serem julgados. É um negócio que foge do nosso entendimento, irmão. Olha o poder de Deus. Olha o que Deus vai fazer. Corpos que nunca foram encontrados, corpos que explodiram em tentativas talvez de ir para a lua, né? Corpos que explodiram com as bombas atômicas lá de Hiroshima, corpos que nunca ninguém viu, de Brumadinho. Acho que tem gente sumindo, desaparecendo até hoje. Não sei nem se já limpou tudo lá, deve ter limpado, mas sumiu, desapareceram, não encontraram os corpos. Deus vai fazer com que esses corpos sejam mais uma vez trazidos para serem julgados.
mesmo suas almas já estão no inferno. Olha, imagina. E a morte e o inferno foram lançados lá de fogo, que é a segunda morte. E olha, isso que é tremendo. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado lá de fogo. O nosso nome precisa estar escrito neste livro. O nosso nome precisa estar escrito no livro da vida. Pastor, como é que se escreve? Que livro é esse? É o livro que nós nunca vimos, que está no céu. É o livro onde todos aqueles que aceitam Jesus, o Senhor escreve lá o nome, ó, nome e sobrenome. É uma lista de presença. É como se uma cidade escrevesse ali e ficasse na portaria, como se essa cidade fosse uma grande cidade com um condomínio fechado, e na portaria você, para entrar nesse condomínio, tivesse acesso. Pessoal, não. Sabe aquelas festas chiques? Porque na maioria das festas a gente dá o convite, mas não tem nem porquê, né? Na maioria das festas é assim, para controlar a entrada da multidão. A gente dá os convites, mas não tem nem porquê. Mas pense nas festas chiques, que você chega, o porteiro aborda logo o convite, boa noite, convite. Você mostra o convite, aí o porteiro olha, você está em quarto, você só deu 3 convites, cadê o outro? Não é porque não tem que ter o convite, só entra o convite. O céu, o livro da vida, precisa estar seu nome lá, é a porta de entrada lá, aqui é Jesus, e lá é o convite. É isso aí, seu nome está escrito no livro da vida. Penúltimo texto, Apocalipse 3, 11 e 12. Penúltimo, terminando. Apocalipse 3, 11 e 12. 3, 11 e 12. Eis que venho sem demora. Irmãos, isso aqui é forte. Isso aqui é tremendo. Olha aí. Apocalipse 3, 11 e 12. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desceu do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Isso aqui é lindo demais, e é muito forte. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Hoje de manhã, na nossa lição da EBD, né? Falou sobre isso aqui. Para que ninguém tome a nossa coroa. Na lição da EBD falou justamente sobre isso aqui. Nós temos que guardar o que nós entendemos, nós temos que guardar o que o Senhor nos deu, o que o Senhor preparou, nós temos que guardar as instruções que nós estamos recebendo. Nós tomamos mão do arado, nós não podemos olhar para trás, nós temos que ir adiante, nós temos que seguir em frente. Por isso nós estudamos hoje aqui, e a palavra se completa, a palavra se confirma. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Temos que guardar a nossa fé, temos que guardar as nossas convicções. O mundo perdido quer nos fazer desistir. Nós estudamos hoje pela manhã. O diabo não vai desistir de nos fazer cair, de nos tentar. Ele não vai desistir, irmãos. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E o último texto, Apocalipse 22, 20 e 21, terminando. Último texto, Apocalipse 22, 20 e 21. Apocalipse 22, 20 e 21. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente, com toda certeza, com toda convicção, sem arrependimento, certamente, cedo vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Amém. Depois do fim, qual será o nosso destino? Depois do fim, com quem vamos nos encontrar? Depois do fim, com quem vamos habitar? A decisão é nossa, e a graça e a misericórdia
é do nosso Deus. Que Deus abençoe. Amém? Nessa noite eu quero declarar sobre a tua vida.
ninguém pode impedir. Vamos orar. Talvez nessa noite você entendeu na palavra do Senhor a importância e a urgência que se tem de compreender como sucederão as coisas após o fim da nossa vida aqui nesse mundo. Talvez tendo compreendido, você foi tocado e desafiado pelo Senhor a escolher hoje um novo caminho, um novo rumo, ter uma nova perspectiva de vida. E talvez ainda não tomou uma decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo. E nessa noite gostaria de entregar o seu coração a Jesus. Tem alguém que nessa noite não fez uma decisão ao lado do Senhor Jesus ainda e gostaria de entregar o seu coração a Ele? Alguém? Talvez já tendo feito uma decisão ao lado de Jesus, afastado do caminho do Senhor, gostaria de nessa noite se reconciliar com Deus e dizer não. Como aquele filho pródigo voltou e recebeu o abraço do Senhor nessa noite, eu quero receber o abraço mais uma vez do meu Deus e voltar a renovar os meus votos ao lado do Senhor. Tem alguém mais? Estamos terminando o culto. É urgente a decisão e a mudança de vida. Cada um de nós temos que buscar o Senhor. Não deixe para amanhã que pode ser feito hoje. Que a graça e a paz, o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo, Deus vivo, seja conosco no despertar do céu, domine sobre as nossas vidas a cada dia. Em nome de Jesus. Amém.